Bem-vindo ao episódio final de 2025. Em 2026, Artemis II será destaque no programa Artemis, levar humanos ao redor da Lua pela primeira vez desde os anos 1960, previsto para a primavera de 2026. A Blue Origin se prepara para pousar o módulo lunar Blue Moon Mark I, possivelmente no próximo mês. Hoje, no último programa de 2025, teremos um painel com especialistas em hardware da Artemis. Gravado em 15 de dezembro de 2025 para a terceira edição da série CDSE, 12 coisas que você não sabia sobre os sistemas da Artemis II, essa discussão de 1 hora da coalizão para a exploração do espaço profundo foi apenas para convidados e nos permitiu a oportunidade de fazer perguntas diretamente ao painel. Os painelistas foram Brad McCain, vice-presidente e gerente de programa na Amentum, e Helen Lewin, líder de suporte do RS-25 na Aerojet Rocketdyne. 3. Harris e Paulo Anderson, vice-diretor do Orion na Lockheed Martin, que já vimos em um painel antes. A chamada foi apresentada por Alan Cutler, integrante do painel de especialistas da audiência do Comitê de Finanças do Senado, coberta no episódio Lua Ruim a Caminho. Cortaremos todos os silêncios e gaguejadas da apresentação ao vivo para facilitar o acompanhamento. Vamos incluir gráficos extras para mostrar mais informações na tela sobre os pontos discutidos. Vamos iniciar a discussão do painel, mas precisamos entrar. Entramos com 5 minutos de atraso na apresentação de Brad McCain, pois a gravação começou tarde. Felizmente, temos o gráfico que ele explicava nesse período. Era uma cronologia dos principais marcos dos sistemas de solo de exploração desde julho de 2020. As caixas laranja indicam novos requisitos do Artemis II em relação ao Artemis I, pois Artemis II levará 4 astronautas ao redor da Lua. Então, para se atualizarem rapidamente, em julho de 2020 eles concluíram o protótipo da cesta do sistema de saída de emergência. Avançando para novembro de 2023, o sistema de controle ambiental da baía de montagem vertical foi comissionado. Em fevereiro de 2024, as melhorias da plataforma foram concluídas para o veículo Mobile Launch 1 e estavam prontas para verificação e validação em abril de 2024. O processamento offline do propulsor Exploration Ground Systems foi concluído em julho. O estágio Central 2 atracou no Centro Espacial Kennedy em setembro. Modificações do Mobile Launch 1 para a tripulação terminaram em outubro. O Mobile Launch 1 foi levado para a baía de montagem vertical das operações da Artemis II no mesmo mês. O Exploration Ground Systems realizou uma verificação de prontidão para a Artemis II. Em novembro de 2024, o Mobile Launch 1 estava pronto para a montagem dos propulsores, concluída em fevereiro de 2025. A reunião do estágio central foi no mês seguinte, e a do Launch Vehicle Stage Adapter e Interim Cryogenic Propulsion Stage em abril, sendo o Launch Vehicle Stage Adapter o adaptador do veículo lançador para o estágio de propulsão criogênica intermediária Interim Cryogenic Propulsion Stage. Em maio, a cápsula Orion foi entregue ao Exploration Ground Systems e iniciaram-se os testes integrados. Em junho, a certificação do sistema de saída de emergência foi revisada no mesmo mês. A esfera de hidrogênio líquido foi preenchida até a metade, permitindo o teste AUX e da tripulação em julho e as integrações da Orion ao veículo em outubro. Todos esses componentes já foram verificados. Agora Brad explicará as 4 últimas caixas do slide. A Orion foi integrada ao veículo de lançamento em outubro. Agora planejamos testar a contagem regressiva até o fim da semana. Nossa configuração final de software no GFAS é o software de aplicação de voo em solo, que está sendo preparado para operações tripuladas, teste PCID ou para ser liberado e encaminhado à plataforma de lançamento em janeiro para testes. Veremos quando o lançamento ocorrer mais ou menos onde estamos no canto direito. Um lançamento e missão bem-sucedidos terminam com a recuperação da tripulação, da cápsula e do capacete na costa de San Diego. Estamos nesse ponto para retirar o Orion Athletic, a plataforma e as responsabilidades do lançamento. Então, Brad, obrigado pela atualização sobre como as coisas estão e por ressaltar que as operações em solo só acabam quando a tripulação retorna em segurança ao saguão. Nossa segunda palestrante é Helen Lewin, do segmento Aerojet Rock Ryan da L3 Harris, área de propulsão. Helen, parece apropriado dizer que você está na Berlinda. É com você. Sou Helen Lewin, líder da equipe de suporte de lançamento na Califórnia. No dia do lançamento, nossa equipe acompanha em tempo real e oferece suporte remotamente. Vou falar sobre os motores deste voo. Os 4 motores são 2047, 2059, 2062 e 2061. Esses 4 motores, na verdade, sustentaram 20 missões do ônibus espacial. E eles apoiaram muitos objetivos diferentes, incluindo o acoplamento de espelhos, a montagem da estação espacial e 2 missões de manutenção do Hubble.
Os motores do ônibus espacial foram usados, garantindo recursos para as 4 primeiras missões e economizando tempo e dinheiro. Comparado ao que seria se tentássemos criar um novo motor para este programa? Curiosidade: o motor 2047 é o que mais voou entre os 16 motores do programa do ônibus espacial. Isso porque ele era visto como a estrela da frota de ônibus espaciais. Ele tinha um desempenho medido um pouco maior do que o dos outros motores, então era um motor muito popular. Gerentes de missão frequentemente solicitavam esse motor para aumentar a carga útil. Então, o próximo gráfico fala sobre os astronautas. Esses motores participaram de 20 missões, deram suporte a 126 voos seguros para um total de 97 astronautas diferentes, e você pode ver todos eles aqui. E, na verdade, há 2 deles, Benken e Johnson, que voaram 3 vezes. Todos os 3 motores veteranos, um dos motores, o motor 2062, nunca voou antes. Ele foi construído no final do programa do ônibus espacial, mas só foi testado quando entramos no programa Artemis. Ligamos os motores cerca de 6,5 segundos antes dos propulsores serem acionados. Isso nos permite garantir que os motores estão funcionando e prontos para ir. O motor 2047 está na posição 1 e ele é acionado primeiro, e então o segundo motor a ser acionado é o motor 2062, motor 3. E isso é para que tenhamos mais equilíbrio na forma como as cargas são distribuídas no veículo. E então o próximo motor é o motor 4 e depois vamos para o motor 2. A sequência de ignição para acender os propelentes e aumentar pressões e temperaturas é extremamente sensível. No programa do ônibus espacial, foram quase 1 ano e 42 testes para aperfeiçoar a sequência de partida. No Space Launch System, o motor mudou um pouco e fizemos alguns testes, mas foi bem menos do que no ônibus espacial. Como o motor funciona? Se não souber, é assim. Levamos hidrogênio e oxigênio líquidos à câmara principal de combustão e os inflamamos. E então temos gases quentes saindo pelo bocal em uma velocidade muito alta e isso fornece o empuxo. A câmara principal de combustão está a 3.000 psi. Para os propelentes atingirem alta pressão, devem estar sob pressão ainda maior. Então, temos 2 bombas de cada lado, 2 bombas de combustível, 2 bombas de oxigênio líquido para alcançar essa pressão muito alta, o sistema de ignição. Imagine dirigir uma carruagem com 2 cavalos. Eles devem manter a mesma velocidade para chegar ao destino final. Se um lado for mais rápido, haverá problemas. A ordem das válvulas e da combustão é crucial. Inicialmente, o lado do oxigênio líquido atinge 23.000 RPM e o do combustível 35.000 RPM. Isso serve para atingir pressão na câmara de combustão principal. Isso equivale a estar a 5 km de profundidade no oceano, onde está o Titanic. Pressões muito altas são controladas pelo controlador, tudo isso ocorre em cerca de 4,5 segundos. Para atingir essa pressão máxima, o controlador realiza um ciclo de controle a cada 20 milissegundos, sendo extremamente rápido. Então, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Esse vídeo é, na verdade, de um ônibus espacial. Vocês talvez reconheçam, mas eu queria mostrar a super câmera lenta da ignição e vou descrever as características porque tudo acontece bem rápido. Então, quando a ignição começa, ela aparece como uma chama vermelha. E isso acontece porque está muito rica em combustível. Nós precisamos começar com muito combustível, porque se você tiver oxigênio sem combustível para queimar, ele vai começar a queimar as peças do motor do foguete. Concessões de desempenho são sempre necessárias. Então, à medida que a pressão começa a aumentar, sai em altíssima velocidade pelo bico e isso encontra a pressão atmosférica. E 147 psi pode não parecer muito, mas é o suficiente para pressionar a combustão para dentro. E assim você pode ver que isso cria uma camada de separação dentro do bico. E você pode ver essa camada de separação que parece um círculo azul descendo pelo bico. Com o aumento da pressão, forma-se um falso diamante na extremidade. Queria destacar outro ponto. Essas campânulas do bico chegam a flexionar como um copo de café apertado, podendo se deformar até 30 centímetros. Então é realmente impressionante como esses bicos são resistentes quando começam a se flexionar. Aqui você vê a chama vermelha, acho que na extremidade direita. Veja aquele círculo azul, onde a camada de separação começa a descer pelo bico. Ao nível do mar, ela nunca se separa completamente por causa da pressão interna da atmosfera. É emocionante que estamos indo para esse lançamento e nosso foco é proporcionar uma viagem segura para os astronautas, então estamos a caminho. Tinha muita coisa ali. Para nós que não somos tão iniciados no mundo dos motores e como tudo isso funciona, foi muito esclarecedor.
Por fim, temos Paulo Anderson, da Lockheed Martin. Vou destacar a Orion e nos contar um pouco sobre o que está acontecendo por lá. Pode começar, Paulo. Meu nome é Paulo Anderson e sou gerente adjunto do programa na Lockheed Martin. Somos o contratante principal que apoia a NASA como parte do programa Orion, dentro do programa Artemis. Então, na verdade, me pediram para falar sobre algumas coisas, na verdade, 3 coisas hoje, que podem ser relativamente novas para o público. O programa Orion já está em andamento há um tempo, mas sobre o Artemis II quero comentar 3 pontos. Nova ou aprimorada capacidade para esta missão. Primeiro, o sistema de aborto de lançamento. Vou comentar sobre ele e sua história. Vou falar um pouco sobre o que chamamos de ECLIS, um dos milhares de acrônimos que temos. Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida significa Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida. Então, vou falar um pouco sobre isso, sobre algumas das capacidades e como ele dá suporte à tripulação. Por fim, comentarei sobre as acomodações e sistemas da tripulação. Eles estão dentro da Orion, no módulo da tripulação, e explicarei como serão usados e como apoiam a tripulação na missão de 10 dias e meio. Começarei com o sistema de aborto de lançamento. Acho que o pessoal já conhece, dá para ver pelo gráfico aqui. Acho que a maioria das pessoas já está familiarizada. O LAS é a parte lá em cima do lado direito, bem no topo da pilha de 360 pés. O próprio sistema de aborto de lançamento, se você olhar bem, ele tem 44 pés de altura. Claro, quando está no topo do foguete Space Launch System com o módulo Orion, ele parece pequeno lá em cima. Quando você vê isso pessoalmente, percebe que é um sistema grande. A história do LAS é antiga. O primeiro voo de teste ocorreu em 2010 durante a missão Pad Abort 1 em White Sands, Novo México. 3, 2, 1, lançamento. Muito bem sucedido. Usamos o LAS para afastar a Orion com segurança de um incidente na plataforma. Foi isso que foi simulado no processo administrativo, e foi muito bem sucedido. Realizamos um teste de aborto durante a ascensão em 2019. Na verdade, voamos em cima de um motor foguete sólido, simulando até a velocidade em que estaria. Max Q. Depois testamos com sucesso o aborto durante a subida usando o sistema de aborto de lançamento. O teste ocorreu em Cabo Canaveral, Flórida. E então, finalmente, Artemis 1 em 2022, realmente voamos com o LAS. Claro, não havia tripulação a bordo da Artemis 1, mas realizamos o descarte e parte da operação do sistema de aborto de lançamento. Durante uma missão nominal, descartamos a torre como mostrado na Artemis 1, levando aos 3 principais componentes do LAS. Já mencionei o motor de descarte. Assim que atingimos a altitude, quando chegamos ao ponto em que não precisamos mais do sistema de aborto de lançamento, descartamos a torre, descartamos esse sistema, e então o Space Launch System e a Orion continuam em órbita e seguem com a missão. Também teremos isso na Artemis II. Estamos voando pela primeira vez com motor de aborto ativo, que seria acionado em caso de acidente na plataforma ou subida. Isso puxaria muito rapidamente o módulo da tripulação para longe do foguete, colocando-o em uma trajetória segura. O terceiro motor de controle de atitude guiaria o conjunto, ajustando a orientação, liberando os paraquedas e permitindo o retorno seguro da tripulação à água. O sistema de aborto de lançamento demorou anos para ser desenvolvido. Vamos voar com o sistema completo pela primeira vez, com todo o sistema na Artemis II, e não esperamos ter que operar a sequência de aborto. Mas tudo isso faz parte da segurança da tripulação, e de garantir a segurança da equipe, temos um LAS totalmente funcional pronto para operar na Artemis II. Na segunda parte, quero falar sobre o Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida. Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida. Existem muitos aspectos diferentes no controle de vida. Artemis II. Tendo 4 tripulantes pela primeira vez, este será o primeiro voo do Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida completo. Claro, temos vários subsistemas: revitalização do ar, controle de pressão, detecção de incêndio e, basicamente, gerenciamento de resíduos. Temos tudo o que a tripulação precisa para sobreviver à missão de 10 dias e meio. Começarei pelo sistema de revitalização do ar. É fundamental fornecer ar respirável, umidade e temperatura adequadas. Seja a tripulação estando realmente na cabine ou nos trajes, o sistema de revitalização do ar faz esse trabalho. Ele conta com diversos dispositivos, válvulas e bombas para isso, além de um sistema de controle de dióxido de carbono a bordo, amplamente testado. Muitos lembram da Apollo 13, como lidamos com o dióxido de carbono. 2.
Posso te dizer agora que o sistema que temos na Orion é redundante. Ele tem uma capacidade impressionante. É um sistema de leito oscilante regenerável. Nós realmente podemos. Na missão, liberaremos dióxido de carbono, 2 da nave, como parte do projeto do sistema. Nós temos até sistemas de backup para backup. Neste caso, temos até canisters de lio para situações de emergência. É um sistema de controle de dióxido de carbono muito robusto, amplamente testado e qualificado, pronto para uso. Também fornecemos tanto oxigênio quanto nitrogênio durante toda a missão para a tripulação e para manter a mistura adequada de ar dentro da cabine da tripulação e dentro dos trajes. A maior parte do sistema está no módulo de serviço europeu na traseira da Orion. Você pode ver ali na imagem onde temos os tanques. Basicamente, temos tanques de oxigênio e tanques de nitrogênio no módulo de serviço. Eles têm linhas de alimentação indo direto para o módulo da tripulação. Como já mencionei, temos um sistema de detecção e supressão de incêndio para o caso improvável de emergência. Temos detector de fumaça, extintores portáteis, máscaras e filtros de fumaça para garantir a segurança da tripulação durante toda a missão. Por fim, queria comentar sobre algumas acomodações para a tripulação. Ter 4 tripulantes na Orion pela primeira vez voando ao redor da Lua em uma missão de 10 dias e meio, isso é realmente empolgante. Começando pelo assento, muitos pensam, você sabe como os assentos são difíceis, mas precisamos projetá-los para serem ajustáveis. Vou dizer para toda a variedade de seres humanos, você sabe, do 1º ao 99º percentil. O mais interessante na Artemis 2 é que estamos mostrando isso. Sabe, temos meio que os extremos de tamanho da tripulação, desde Cristina, que está, você sabe, claro, no lado menor. E também Jeremy Hansen. Ele tem 1,93 metros e é o primeiro astronauta canadense a voar em órbita. E nós meio que deixamos toda essa questão dos assentos da tripulação totalmente resolvida. Eles têm cintos e recursos de segurança e cada assento conta com um sistema próprio de atenuação para o pouso. Então, esses assentos realmente têm amortecedores, novamente para reduzir as cargas G nos astronautas. Para garantir a segurança, os astronautas contam com um dispensador de água potável. Recebemos água potável para reidratação e também a utilizam em alimentos, bebidas, uso médico e higiene. Na verdade, há 4 tanques de 20 galões no módulo de serviço, como mostrei antes, onde fica parte desse conjunto. Há tubulações de água para o módulo da tripulação. Água potável é essencial para a tripulação durante toda essa missão de 11 dias. Desenvolvemos um aquecedor de alimentos armazenável para a tripulação usar quando quiser comer. E quando eles quiserem esquentar a comida, podem desencaixá-lo, conectá-lo ao painel de energia e usá-lo, seja para alimentos reidratáveis ou outras refeições, tornando a experiência mais confortável para eles. Fale sobre o Sistema Universal de Gerenciamento de Resíduos, chamado Universal Waste Management System, um nome sofisticado para um vaso sanitário. E na Terra, acho que as pessoas sabem que o vaso sanitário de casa, claro, usa a gravidade. Este, claro, usa o vácuo do espaço para lidar com os resíduos, para poder tanto armazenar quanto descartar o lixo para fora quando chegar o momento certo. É um dispositivo interessante. A tripulação está animada para usá-lo em vez dos sacos. Então, o primeiro uso do novo Universal Waste Management System vai ser na Artemis 2E. Por fim, eu só quero falar um pouco sobre dormir. É fundamental que a tripulação descanse bem durante a missão. Nós temos acomodações para dormir, que são sacos de dormir montados na parede, e todos os 4 conseguem guardar esses sacos. Eles são leves e aderem às paredes. Eles têm períodos de sono programados ao longo da missão, tudo é muito bem controlado, garantindo que eles descansem o suficiente durante todas as fases críticas da missão. Esses itens são posicionados estrategicamente em locais previamente definidos nas paredes da Orion e no módulo da tripulação. Quero destacar 3 pontos principais que talvez vocês não saibam e que estamos animados para demonstrar e testar na Artemis 2. Muito obrigado, Paul. Agradeço mesmo. Quando você falou das acomodações da tripulação, isso me fez pensar no glamour das viagens espaciais. E estamos tentando sobreviver em um ambiente muito hostil, e essas são as coisas em que você precisa pensar. Agradeço pelas informações fornecidas. Tenho certeza de que isso gerou algumas perguntas do público hoje. Gostaria de ligar e perguntar para Paulo. Nós vemos os astronautas com seus trajes laranja quando eles embarcam e entram na espaçonave, mas eu não acho que todo mundo vai ficar usando esses trajes laranja por 10 dias, mas nunca se sabe. Você pode falar um pouco sobre como é o ambiente lá dentro? De quantos metros quadrados estamos falando e para onde eles vão e o que eles fazem lá dentro
Sim, só para dar uma ideia para o pessoal. E talvez seja uma viagem de acampamento de 10 dias e meio. E 300, e quanto é mesmo? 310 pés cúbicos de espaço. Gosto de comparar isso com... Se você pegar uma van de 12 lugares com 4 pessoas e der a volta na Lua por 10 dias e meio, é mais. Esse é aproximadamente o volume e é bem mais espaçoso que o Apollo, com cerca de 30% a mais de volume. Então, o espaço é bem apertado, mas tudo está acomodado. O pessoal que cuida do armazenamento, os trajes da tripulação, obviamente todas as roupas, as atividades, tudo isso é armazenado de forma extremamente eficiente a bordo. A tentativa do Orion é acomodar o máximo possível de volume desse espaço que eu descrevi, para que a tripulação possa se movimentar. Não mencionei antes, mas há um volante disponível para exercícios. Na verdade, temos um aparelho de exercícios dentro da cabine e é muito importante que a tripulação faça exercícios durante a missão. É um dispositivo pequeno que a tripulação pode usar, mas consome bastante energia. É um espaço bem apertado, mas estamos fazendo tudo o que podemos para torná-lo o mais confortável possível. A tripulação vai dizer ao voltar: "Foi confortável?" Mal posso esperar para trazer a tripulação e ouvir sobre a experiência deles. Tem uma para o Brad, que trabalha o resto após o CDDT. Os acrônimos são muito comuns nesse mundo. Mas se puder, talvez soletrar algumas coisas, só para entendermos o que significa CDDT e o que resta depois. CDDT é o teste final para a tripulação e equipe verificarem todos os procedimentos e processos, significando teste de demonstração da contagem regressiva. Se você for até a plataforma de lançamento e voltar, o que acontece depois? Uma vez que esse teste esteja completo, se houver algum teste elétrico final e verificação para fazer, nós vamos finalizar isso. Normalmente, após concluir o trabalho, saímos e começamos a retirar todos da seção interna. Então, agora há alguns trabalhos que foram finalizados no estágio central, por exemplo, existem plataformas de acesso que permitem que você entre lá. Então, nós terminamos esse trabalho, verificamos se ele está concluído e temos saído dos compartimentos, retirando essas plataformas e fazendo essas inspeções. Essa é uma área onde você pode encontrar lascas de tinta, amassados ou outras coisas ao mover as plataformas para dentro e para fora. Então você precisa garantir que vai inspecionar bem de perto. E à medida que você fecha esses compartimentos, obviamente, se você não está mais trabalhando lá dentro, não pode fazer mais nada, não pode causar nenhum dano, não pode fazer nada. Assim você trata esses erros como resolvidos, encerra o processo, a qualidade inspeciona e seguimos. Após o encerramento do veículo, é preciso remover as plataformas para que o lançador móvel e o transportador possam mover o foguete até a plataforma. Então, uma vez que isso esteja feito, vamos levar até a plataforma B, conectar todas as linhas de fluido e propelente ao MO1 no veículo. Faremos nosso teste integrado e a checagem lá, e então seguiremos para um teste de abastecimento, onde vamos verificar todas essas interfaces de fluido e depois testar nosso sistema. Eu mencionei que tínhamos um tanque de armazenamento de 14 milhões de galões, já verificamos sem veículo na plataforma e agora vamos testar com um durante o abastecimento. Após concluir, analisaremos os resultados e decidiremos o estado de lançamento. Perguntas sobre o motor Helen. Quantos RS-25 restam disponíveis? O setor está pronto para fabricar novos? E qual a produção anual dessas unidades? Restaram 16 motores após o programa do ônibus espacial, na verdade 15. Nós construímos o 16º com algumas peças extras que já tínhamos. 4 motores foram usados no Artemis 1, então agora temos 12 em estoque. A segunda parte da pergunta era sobre nossos motores de reinício. Acho que reiniciamos as linhas de produção, claro, a produção da época do ônibus espacial, sabe, não continuou durante aquele intervalo, então começamos uma nova linha de produção. Na verdade, já montamos e testamos 2 dos nossos novos motores de voo que serão usados na missão Artemis 5. E nossa taxa de produção atual é, acredito que 4 motores por ano é o que estamos planejando. Respondi todas as partes dessa pergunta? Acho que você respondeu todas. Acho que havia uma pergunta sobre o gráfico do motor que tínhamos e eles estavam tentando entender só pela orientação do foguete. Então, se você estiver olhando para a seção traseira na plataforma, quais são os motores que estão mais próximos de você? Enquanto você o observa,
Os motores 2 e 3 estão mais próximos, enquanto 1 e 4 ficam atrás. Perto das máscaras de serviço da cauda, uma fica do lado da trava porque há duas máscaras de serviço da cauda. Uma fornece oxigênio líquido e a outra hidrogênio líquido, então uma fica próxima ao oxigênio e 4 ao combustível. Perfeito nas refeições. Você sabe como você falou, sabe? Tipo, você tem o aquecedor para adicionar isso na água e nas coisas desidratadas. E nós meio que vivemos isso no ônibus espacial e na estação espacial, esse tipo de coisa. Houve algum avanço nas refeições que os astronautas vão receber? Outra pergunta, qual a taxa de recuperação da água usada? Como vocês fazem isso? Você disse 80 galões não é muita água para 10 dias. Qual a taxa de recuperação esperada? O que você não quer é ficar sem água potável. Durante a missão, há um total de 80 galões, mas eu acredito que, sabe, assim como todos os consumíveis que estão no veículo, nós literalmente gerenciamos cada um deles, até o nível mais baixo possível, sabe? Não lembro o nível exato, mas acho que planejam reduzir para cerca de 70 disso. Precisamos de contingência e backup para isso, mas acredito que isso já é bem generoso e temos contingência novamente. Existem planos diferentes para possíveis falhas. Mas, você sabe, deve haver bastante água potável, obviamente, para beber, higiene, aquecimento, comida e tudo isso. Para a missão, então deve haver bastante disponível para uma missão de 10 dias. Se você pensar, esse sistema foi feito para missões bem mais longas que a Artemis II, usando o mesmo sistema de água potável. Temos água suficiente para a missão. A pergunta foi direcionada ao Brad sobre a paralisação do governo e seus impactos, mas eu acho sinceramente que todos vocês três podem, na verdade, ter algumas, talvez até mais histórias sobre isso. A questão é, como a paralisação do governo impactou o processamento da Artemis II e quanto tempo você acha que foi perdido, se houve? Pense bem, há impactos diretos e indiretos ou que poderiam ter sido assim. Não houve impacto, pois estávamos com a Artemis II. O trabalho e o processamento estavam na lista do governo, então seguimos normalmente. Nossos colegas do governo também estavam na lista aceita, então as pessoas de que precisávamos desse lado estavam aqui no local. Houve alguns atrasos em relação ao preenchimento e ao lado comercial do acordo. Então, acho que isso teve mais impacto para mim no escritório corporativo do que diretamente em Kennedy. Então, realmente, nenhum impacto direto em relação ao processamento do Artemis II, apenas indiretamente. Basicamente, o que você pode imaginar. Então, agora estamos na lista de aceitos, temos financiamento até uma certa data. O que acontece quando o financiamento acaba? Então, as pessoas estavam preocupadas com isso. Felizmente, não vimos sinais disso no trabalho, nem entre colegas da NASA, apesar das matérias escritas na época. Bem, vai haver um fechamento de instalações ou uma dispensa antecipada de certos tipos de pessoal, coisas assim que tenho certeza, mas não sei ao certo. Você teria que perguntar para esses caras, mas acho que isso teria um certo efeito em você. Apesar das preocupações, na minha visão, não houve sinais de desaceleração de nenhum lado. E o trabalho da Artemis II... Vou acrescentar do ponto de vista da Lockheed Martin, que desenvolvemos o sistema da tripulação Orion e apoiamos o Brad e sua equipe no Exploration Ground Systems. Não houve impacto pela paralisação. Grande parte disso foi um esforço proativo do nosso cliente da NASA junto às nossas organizações empresariais. E nós realmente tivemos sorte. Conseguimos manter tudo completamente sem interrupções e, felizmente, todos nós passamos pela paralisação. Estamos no caminho para lançar no início do próximo ano e fomos sortudos por conseguir passar por isso. Paulo, sobre o lançamento do sistema de aborto, o LAS é totalmente automático ou a tripulação ou o controle da missão podem ativá-lo se necessário? Acho que a resposta curta é todas as opções acima. A tripulação pode ativar o LAS tanto no solo quanto durante a subida, mas o controle da missão também pode. E então, você sabe, no caso de certas separações, existem certos eventos que causariam um aborto automático. É muito importante que haja redundância, que existam backups para garantir que não haja uma separação inadvertida. Mas todo o sistema é projetado de forma extremamente robusta, então tudo isso é possível no caso improvável de um acidente. Eu tinha uma pergunta sobre a cápsula Orion e se o compartimento é idêntico. Agora, com a Artemis II, as missões tripuladas estão prontas e tudo conectado. Essas situações são parecidas? Precisamos mudar algo daqui para frente? Ótima pergunta, pois as missões mudaram do Exploration Flight Test 1 para a Artemis 1 e agora a Artemis 2. Eu mencionei antes meio que as principais áreas de mudança indo para a 2 enquanto passamos da 2 para a 3.
A principal diferença entre a 2 e a 3 será a inclusão do sistema de acoplamento nas operações de rendezvous e PROX, além do hardware e da capacidade de acoplar. E então, à medida que chegarmos ao Artemis 3 e além, claro, vamos precisar ser capazes de acoplar com futuros módulos de pouso, com futuros elementos do gateway, esse tipo de coisa. Esse sistema será adicionado entre 2 e 3. Tudo isso ocorre perto do topo da cápsula Orion, mas as outras partes não passam por mudanças significativas. Quando avançarmos para 2, estaremos realmente próximos da configuração final do sistema Orion. Helen, recebemos ótimas perguntas detalhadas sobre motores. Durante a contagem, você ouve chamadas como left hand, 2 fluxo alto de sangria e sequência de purga 4, indicando ações do lado do motor. Você pode falar sobre o que esses marcos representam durante a sequência de lançamento? Então, durante a sequência de purga 3, essa é a maior parte do abastecimento e do resfriamento, precisamos resfriar o hardware dos motores até certo ponto. Assim, teremos as folgas corretas no hardware. Quando iniciamos e durante a terceira sequência de purga é um período muito longo. Temos apenas um fluxo de sangria baixo, permitindo que combustível suficiente passe pelo motor para resfriá-lo. Mas quando estamos realmente perto, a apenas alguns minutos do início, queremos aumentar esse fluxo para resfriar bastante e nos preparar para a partida. Neste momento, seguimos para o fluxo de sangria alto. Não queremos fazer isso por muito tempo, pois esse combustível está sendo descartado e desperdiçado. Então é aí que entramos no fluxo de sangria alto. A sequência de purga 4 marca a transição final para a preparação do voo, logo após os minutos finais da purga 3. Temos nitrogênio gasoso passando pelo motor e isso serve para manter tudo seco e inerte. Mas o problema com o nitrogênio é que, se você expô-lo às temperaturas do combustível líquido, hidrogênio líquido, o nitrogênio vai congelar e formar gelo. Precisamos remover todo o nitrogênio antes de ligar o motor, usando hélio para isso. E então, na sequência de purga 4, há certas partes do motor que purgamos com hélio. Para garantir que todo esse nitrogênio seja expulso, temos uma quantidade limitada de hélio, então não queremos deixar isso funcionando por muito tempo. Então isso é só para os últimos minutos da preparação para o lançamento. Eu quero perguntar, Bradley, já que você está lidando com as operações em solo e realmente preparando os veículos para irem até a plataforma, existem marcos específicos? Você já falou um pouco sobre eles nos seus comentários. Quais marcos devemos observar à medida que isso avança em direção ao lançamento final da missão Artemis 2? A conclusão do teste de demonstração da contagem regressiva é o último grande marco. Depois disso, finalizaremos os demais testes e verificações, o que deve ser muito pouco nesse ponto, e então começaremos rapidamente a levar o foguete para a plataforma de lançamento. Então, depois disso, a conclusão, o início da conclusão do teste de abastecimento. Verificamos os novos sistemas de left hand, 2 no apoio em solo para garantir seu funcionamento, certificando-se de que os sistemas de controle ambiental que validamos para o veículo agora também funcionam em conjunto com o novo sistema que Ryan tem a bordo. É conferir tudo isso que será feito no teste de abastecimento. Então, nesse ponto, uma vez que a revisão dos dados esteja completa, aí, se tudo correr bem e não houver problemas, isso é rápido. Assim você se prepara para a data de lançamento. Pergunta para Stephen Clark. Quanto tempo dura esse CDT? Se não me engano, são 2 turnos, então cerca de 16 horas. Quanto tempo antes do lançamento ocorre o teste de abastecimento? Depende do problema. Sempre há dados para analisar quando algo parece diferente, então você vai lá e verifica. Esperamos que tudo funcione, incluindo o veículo, restando apenas revisar os dados. Depois revisamos a corrida para garantir que nenhum fabricante ou sistema tenha problemas. E então você declara uma data de lançamento, então cabe ao governo determinar qual será a data de lançamento, mas isso dependerá da avaliação geral sobre seus sistemas. Pergunta para Paulo. Qual consumível limita a Orion em missão de 21 dias com 4 pessoas? É oxigênio, água ou outra coisa? Rapaz, essa é difícil. Não sei se conseguiria escolher o consumível de novo, como respondi antes, todos eles. Nós gerenciamos a margem dos consumíveis com muito cuidado. Não sei se posso te responder se é oxigênio, nitrogênio, água ou outra coisa. Tudo o que posso dizer é que temos um orçamento de consumíveis muito bem controlado para qualquer uma das missões que realizamos. E acho que você já falou sobre o que é necessário para a missão de 10 dias, a missão de 10, 11 dias que está chegando com a Artemis 2, e é nisso que realmente estamos focados. Você tem uma pergunta sobre o SLAS em relação à proporção de oxigênio e nitrogênio na cabine? Isso é assim durante todo o voo ou só por um tempo?
variação de alguns pontos percentuais, mas é muito rigorosamente regulado, e eu gostaria de poder dizer, sabe, em comparação com o ar normal, se tem mais nitrogênio, eu realmente acredito que é um pouco mais rico em oxigênio. Não posso te dar a porcentagem exata, mas podemos conseguir essa resposta para você. O Brad provavelmente é a pessoa certa para perguntar sobre isso. Nos sistemas em solo, normalmente espera-se eliminar o vazamento de hidrogênio, pois ele é muito pequeno. Adam, é complicado. Qual sua confiança para o teste de abastecimento? Que o sistema estará sem vazamentos ou controlado? Muito confiante. Vai ser controlável e não temos motivo para achar que haverá vazamento. Na verdade, criogenética é a minha área de formação. O que posso te dizer é que a criogenética é meio que uma área imprevisível. As coisas se comportam de forma estranha ao esfriar, como vimos na Artemis 1. E nós fizemos algumas análises e conseguimos observar os limites de segurança em solo para o Left Hand 2 nesse caso. Mas eu acho que não vai ter vazamento. Nós planejamos para que não haja vazamento, mas também planejamos para o caso de haver vazamento e estaremos preparados para lidar com isso se acontecer. Acho que já cobrimos tudo até agora sobre a Artemis 2, que é realmente onde estamos tentando focar hoje. Vamos deixar assim, agradeço a todos pela participação, desejo ótimas festas a todos e até o próximo ano. Muito obrigado. E assim termina a chamada. Observação. O teste de demonstração da contagem regressiva, citado como o último grande marco, foi concluído uma semana após o painel. Preparando o lançamento da Artemis 2 para o início de 2026, encerramos aqui o terceiro episódio da série Coalizão para a Exploração do Espaço Profundo. Agradeço novamente aos organizadores pelo convite. Estamos ansiosos para repetir isso em 2026, ano promissor para entusiastas do espaço, com os olhos voltados para ver o próximo homem na Lua. O Space Launch System e a Orion vão provar seu valor para lançar humanos à Lua, e a Blue Origin está se preparando para enviar sua carga comercial Pathfinder à superfície lunar. Mesmo antes disso, sobre a Starship, temos uma nova atualização da corrida espacial de bilionários, que será histórica. Obrigado pelo apoio este ano, que foi de grandes mudanças. Essas mudanças vão beneficiar nossas futuras produções, que devem incluir cobertura ao vivo desses grandes eventos. Feliz e saudável Ano Novo para você e sua família, de todos da CSS.